Fala galera, eu sou o Edson Gabriel, estou aqui para falar mais uma vez sobre toda essa situação envolvendo o Vasco da Gama. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: acho que o Pedrinho tem que aparecer mais no sentido de dar esclarecimentos, de, de ser muito claro com a torcida do Vasco da Gama, que merece, o mínimo que a torcida merece é isso. E o Renato Gaúcho, ele tem que, e aí foge de questão de desempenho, números, parte estatística do que tem sido a passagem dele pelo Vasco da Gama, mas ele tem que entender que ele não está fazendo favor algum ao Vasco. É um treinador que a cada coletivo, a cada derrota principalmente, fala como se estivesse fazendo um favor para o Vasco. Já chegou anteriormente a falar que um amigo dele citou que não era para ele ir para o Vasco, que era uma furada, que enfim era uma equipe fraca, que vinha muito mal e que ele se queimaria, e ele acabou se dando naquela oportunidade: mas eu gosto de desafios. Então não acho que seja uma conduta correta de um profissional que está no comando técnico do Vasco da Gama. Acho que cabe um respeito maior, e não só um respeito, ele trazer essa autocrítica para si, dele analisar os pontos em que ele vem deixando a desejar. A culpa não é apenas da administração, da gestão, não é apenas das lacunas que o Vasco da Gama tem no seu elenco. Tem sim também a parcela de culpa em relação ao Renato Gaúcho. Ele tem que ter essa autocrítica, tem que fazer uma avaliação e não colocar na conta apenas das limitações do elenco, do que a diretoria deve fazer ou não para melhorar toda a estrutura do clube, e também a questão de elenco. Então cabe sim essa análise, essa autocrítica que ele não vem fazendo desde que ele chegou ao Vasco. Então, coletiva atrás de coletiva: eu cheguei aqui, tirei o Vasco da lanterna, coloquei o Vasco em tal posição. O Vasco segue muito próximo do Z4, a 2 pontos apenas do Z4. Então, ele trouxe uma melhora significativa, principalmente naquele início de trajetória dele, reinício no caso, no Vasco da Gama, porém caiu muito de rendimento e segue praticamente na mesma situação. Melhor do que antes, claro, mas com muitas decisões ruins, com muitas decisões contestáveis, e isso não cabe apenas à direção, não cabe apenas às lacunas que tem nesse elenco, e não serve de justificativa também para tal. Então acho que falta essa autocrítica, falta essa humildade maior no Renato Gaúcho, para quem sabe ele crescendo e galgando uma condição melhor no Vasco da Gama. Até lá, o torcedor sofre, principalmente porque é quem carrega nas costas praticamente esse clube há mais de 20 anos, principalmente, que foi quando começou a derrocada no Vasco da Gama no geral. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Se sim, se inscrevam no canal, deixem o sininho ativado, compartilhem esses conteúdos e as transmissões, e sigam as páginas no Instagram da Futebol que Encanta BR e Vasco Resiste. Um grande abraço, tamo junto.